E se o Império Austro-Húngaro tivesse sobrevivido até o século XXI? Ah, o Império Austríaco, um dos impérios mais influentes da história da Europa, sempre participando de todas as histórias e guerras europeias. Mas aí você me pergunta, o que fez esse gigante da Europa desaparecer? Bem, existem vários motivos para esse império ter caído. Um dos principais foi o fato dele ser um império multiétnico, que basicamente nesse início do século XX existiam bastante grupos nacionalistas crescendo na Europa. E isso basicamente destruiu vários impérios multiétnicos, como o Império Otomano, o Império Russo e vários outros. Outro motivo também foi a entrada do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial, que basicamente destruiu a economia austro-húngara e desfacelou o Império de uma vez. E no final da Primeira Guerra, assim como o Império Otomano, a Áustria-Hungria foi desfacelada. Mas e se isso não tivesse acontecido? E se o Império Austro-Húngaro tivesse resistido até o século XXI? O que teria acontecido? Para essa linha do tempo funcionar, a gente precisa apenas da boa vontade do presidente americano Woodrow Wilson, que, para quem não sabe, foi ele que promoveu a desfacilação do Império Austro-Húngaro. Porém, acredite, fazer esse homem mudar de ideia seria algo bem difícil de se acontecer. Então, digamos que quando Wilson foi assinar o Tratado de Paz, ele estava com bom humor e não desfacelou o Império Austro-Húngaro inteiro. O que iria acontecer a partir de agora? Vale ressaltar que nessa realidade, como o Império Austro-Húngaro não teria sido desfacelado, ele continuaria com alguns territórios, ele não seria completamente destruído pelos aliados. Provavelmente a Áustria-Hungria perderia toda a Transilvânia e partes da Croácia, além da Bósnia e Herzegovina inteira. E também perderia a região de italianos, onde viviam italianos, os austro-húngaros iam perder, que foi uma promessa do Reino Unido para a Itália. Uma das exigências que o presidente americano faria é que a Áustria-Hungria teria que virar uma confederação, onde cada estado tem certa influência. Provavelmente isso iria acontecer com a Áustria-Hungria mais cedo ou mais tarde. Porém, mesmo sendo uma confederação, isso não acabaria com os movimentos de independência na Áustria-Hungria. É provável que esses movimentos de independência ficariam cada vez maiores, principalmente com a chegada da queda da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão, estragando toda a economia austro-húngara que já estaria degradada. É possível que nessa época de 30, o parlamento austro-húngaro estivesse cheio de extremismo, tanto para a esquerda quanto para a direita. Provavelmente ao longo dos anos 30, a Áustria-Hungria seria comandada por esse cara. É provável que, como todo líder daquela época, ele tentasse melhorar o exército e essas coisas. Porém, o Império Austro-Húngaro já estaria bastante dividido e ele não conseguiria fazer muita coisa até agora. Porém, nem tudo vai bem para a Áustria-Hungria. Vamos lembrar, os austríacos são germânicos, e sobre essa parte germânica chamaria a atenção de outro país. Se falar que tem regiões na Áustria-Hungria que chamaria a atenção de outros países, como a Iugoslávia, Itália e a Romênia. E os anos 30 seria cruel com a Áustria-Hungria. Provavelmente eles seriam divididos com os aliados do eixo e provavelmente a Áustria-Hungria continuaria ocupada até o final da guerra. E a Segunda Guerra aconteceria sim, porém com alguma diferença. As diferenças seriam que a Iugoslávia provavelmente seria do eixo, visto que eles não levariam um golpe de estado que eles levaram na nossa linha do tempo original. E a Bulgária seria dos aliados, eles provavelmente se juntariam ao lado dos aliados do final do conflito, onde tudo estaria mais apaziguado. Se a Segunda Guerra Mundial acabasse como acabou na nossa linha do tempo original, com os russos invadindo Berlim, provavelmente a Áustria-Hungria seria dividida entre o lado austríaco, que seria da OTAN, e dos húngaros, que seriam do Pacto de Varsóvia. Porém, como o nosso objetivo é fazer a Áustria-Hungria chegar até o século XXI, vamos ignorar isso e fazer algumas mudanças históricas. No caso, os soviéticos não podem chegar em Berlim, porque se eles chegarem em Berlim primeiro, provavelmente a Áustria-Hungria seria dividida, assim como eu falei. Então o que a gente pode fazer é fazer os alemães ganhar algumas batalhas importantes na União Soviética, na Operação Barbarossa. Ou então a gente poderia fazer que a Operação Valkyria desse certo. Mas isso é o conteúdo para outros vídeos.
E bem, como os austríacos seriam dos aliados, eles seriam reconstituídos e ganhar alguns territórios dos seus inimigos. Aconteceria a Guerra Fria, assim como na nossa linha do tempo original. Como uma monarquia, a Áustria-Hungria provavelmente se posicionaria ao lado da OTAN. E agora, dependendo das decisões de alguns líderes da Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria poderia sim ou não se desmantelar ao final da Guerra Fria, assim como aconteceu com a Iugoslávia. Provavelmente eles seriam sim desmantelados, mas não seria algo tão ruim quanto aconteceu com a Iugoslávia. Mas como não é esse o objetivo do vídeo, vamos dizer que todos os líderes austro-húngaros fizeram todas as reformas necessárias, fizeram que todos os povos que viviam na Áustria-Hungria ficassem felizes e sem vontade de se separar. Hoje em dia, a Áustria-Hungria seria um país bem democrático, com diversas línguas e culturas diferentes vivendo num só império. A Áustria-Hungria, como um país enorme, provavelmente seria bastante influente na União Europeia, que continuaria existindo hoje em dia. O Império Austro-Húngaro hoje em dia seria bem diferente daquele Império Austro-Húngaro que vimos no início do século XX. Mas e você? O que você acha que aconteceria se o Império Austro-Húngaro tivesse presente até hoje em dia? E o próximo vídeo será: e se a Operação Valkyria desse certo? Se inscreva para mais vídeos e até a próxima!